corte fez a gente se apaixonar antes do beijo. E tem muito poder nisso. Ela merecia algo melhor, mas eu não aguentava ver ela com ninguém, então eu me tornei o melhor pra ela. Oi pessoal, voltamos aqui novamente com mais uma presença ilustre desse canal. Esse aqui é Breno Blacks, ele é meu noivo no momento, né? Teve pedido de casamento, eu vou deixar o link pra vocês tanto no card quanto abaixo aqui nas observações, tá bom? Em 2016, eu me mudei pra rua da casa dele. Isso foi basicamente o que fez com que os nossos caminhos se cruzassem. Eu via ela passando toda hora. E eu sempre achei ela muito bonita, só que tipo assim, né? Bonita. Nada demais, né? Só via passando. Não, nada demais não. Era muito bonita, pô. Via ela passando e achava, pô, que menina bonita. Quando você quis investir? Eu tinha um amigo meu que conhecia ela. Aí eu tava conversando com ele e no momento que a gente tava conversando, ela tinha passado. Aí eu falei que achava ela bonita e falei pra ele que queria ficar com ela. Aí ele pegou e falou pra mim, duvido tu ficar com ela, pô. Eu conheço ela há não sei quanto tempo e nunca vi ela ficar com ninguém. Aí eu achei que eu era o bom, né? Bati no peito e falei, joga na do pai que tu vai ver pra amassar. Aí foi assim, eu tava conversando com o primo dela, que era meu amigo de muito tempo já. Só que eu não sabia que ele era primo dela. Daí eu tava conversando com ele resolveu chamar ela pra participar da nossa conversa. Aí ela veio até a gente e a gente começou a conversar. Aí nesse diálogo aí que a gente tava tendo, terminou se descobrindo que eu e ela estudando na mesma escola e na mesma sala. Só que eu não tinha, tipo, fragado a maldade de, tipo assim, nossa, vamos pra escola juntos. Eu não tinha pensado nisso. Tão bom. Aí o primo dela pegou e chutou na lata, assim, tipo, por que vocês dois vão pra escola junto? Na hora eu fiquei meio sem reação, mas eu fiz. Eu só concordei, né? Não ia também desperdiçar, né? Já tá aí e só vamos. Aí eu falei, pô, bora junto, não sei o que e tal. Tipo, eu ia buscar ela na casa. Não ia buscar. O combinado era ela passar na rua, que a gente, como era da mesma rua, eu só tenho que ficar na porta esperando ela passar e ir junto com ela, entendeu? O combinado era esse. Só que daí aconteceu a situação que ela vai dizer agora, né? Eu, como uma pessoa muito bonita, né? Precisa de mais tempinho, assim, pra me arrumar, entendeu? Então, eu decidi que o horário inicial não era bom o suficiente. E eu chegava sempre um pouquinho depois. Então ele tinha que me buscar, por quê? Pra ver se estava tudo bem apenas. Alguns chamam de atraso, né? Eu não acho que seja isso. Eu gostava, porque tipo assim, ir pra escola sozinha é paia, né? Naquela época eu nem usava fone, não tinha nem celular pra estar, né? Escutando música. No começo ela não falava comigo nada, ficava calada escutando eu conversar. Eu conversava sozinho, ela tava ali só de ouvinte. Ele se mostrou ser uma pessoa calada, mais centrada. Mas quando chegou na hora, ela matraca a vez, entendeu? E não era tipo assim, nossa, ela não quer falar, não, é porque ele não deixava mesmo, entendeu? Ele tinha muito assunto. Era assim. Então, depois disso tudo, quando foi que você percebeu que começou a rolar um sentimento? Eu percebi quando eu tava começando a ficar com ciúme mesmo. Bem emocionado, né? Um mês depois. Foi esse tempo, eu acho. Pô. Foi. E sendo bem razoável, que acho que foi menos. Ele contou pra essa melhor amiga da época e ela, né? Não sei, surgiu uma sensação de cupido e ela decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Então ela me contou. Eu não vou dizer que eu fiquei surpresa, porque eu não fiquei. Só que eu também não achei que tinha algo além de amizade. Aí eu decidi falar com ele logo nesse dia pra evitar ficar os dois com um segredinho, sabe? Voltando pra casa, eu disse que sabia, né, que ele gostava de mim. Matraca veia desabou. Pra mim tava sendo tipo uma piada, sabe? Eu falei, tu sabe que eu não gosto de tu, né? Tu sabe que a gente nunca vai namorar. Agora tá como? Aqui, ó. Pô, pelo menos a amizade continua, é isso. E realmente continuou, a gente parecia que nada tinha acontecido, nenhuma informação tinha chegado, a gente seguiu amigos. Tipo assim, eu não era invasivo, né? De ficar o tempo todo dando em cima. E ele nunca fez isso, inclusive. Exatamente. Eu só falava que eu gostava da pessoa. Se a pessoa quisesse, aí comigo eu já era. Pronto. Não tem essa de ficar, não sei o que, dando em cima o tempo todo, não. Mesmo sendo muito nova, né, na época eu tinha 13 anos, eu sempre fui muito pra frente, muito madura. E eu já tinha alguma base, alguns princípios que eu queria que a pessoa que eu fosse me relacionar tivesse. E, incrivelmente, ele entrou, se encaixou no que eu queria. Ó, tá chovendo. Corre. Eu, de forma racional, decidi que poderia investir nisso e que poderia dar certo. Aí, o que eu fiz? Eu esperei chegar em casa e a gente fez uma chamada de vídeo. Aí, nessa chamada de vídeo,
Eu informei pra ele que eu também tava querendo ele. Eu meio que acho que eu já esperava também, não sei. Olha como se garante. Não, é sério. Porque a gente teve uma ligação muito boa na quesito amizade. Então eu acho que tu É. tu esperava que pudesse ver alguma coisa, né? Aí, beleza, eu fiquei feliz, né? Não ia ser um amor não correspondido. Olha, amor, já. É, pô, você é louco. Vamos ficar já. Foi, pô. Ficar, já queria. Aí eu disse o quê? Que não. Não tem nada a ver com querer no quesito físico, tá bom? Se fosse no quesito físico já também teria topado. Mas como eu disse, né? Era uma pessoa super racional. Eu sabia que os meus pais não iriam me deixar namorar. E pra mim, e ainda penso assim, quem beija, namora. Amigo não beija. Eu passei isso pra ele, que se a gente não poderia namorar, a gente não iria ter nenhum contato físico. Porque pra mim seria como fazer algo escondido, né? Eu decidi ter esse respeito com a decisão dos meus pais. Eu já fui bem direta, bem futura, assim, nas palavras. Eu já disse pra ele que os meus pais não iriam permitir que eu namorasse, pelo menos até os 16 anos. E eu dei a entender que até lá não iria rolar nada entre a gente, no quesito físico. Pra mim não tinha essa coisa de vamos ver no que vai dar. Pra mim era tudo muito organizado e com propósito mesmo. Até hoje é assim. Sim, até hoje. Porque, tipo assim, como ela disse que queria ficar, que gostava de mim e me deu a esperança de que iria dar certo. No momento iria dar certo. Como eu era novo ainda, tipo, não tinha tanta experiência assim na área de estar beijando e tal. Não era de estar eu não era um cara de tipo, pegando todo mundo. Não era assim, eu era muito reservado, era muito na minha. Fiquei tranquilo, tipo, beleza. Aí eu resolvi pagar pra ver até o dia, né? Foi basicamente assim que a gente começou a corte. E eu acho que o que ajudou a realmente dar certo era que a gente era muito amigo. Ficar sem contato físico e não ficar com outras pessoas não atrapalhou em nada. Aí chegou outra fase da nossa vida e da relação, que foi a época da igreja. Por coincidência, eu entrei na mesma igreja que ele já frequentava, porém ele tinha entrado há pouco tempo também. Realmente não foi algo intencional. Foi engraçado, porque nesse momento foi o momento que a mãe dela soube. A gente tinha ido pra igreja. E o primo dela sempre foi um cara muito, tipo assim, da zoeira, dele não ligar pra nada, ele só vai e vai, é isso. Porque não é sobre ele também, né? Sobre os outros. Exatamente. Aí a gente voltando, o primo dela decidiu que era o ótimo momento pra falar pra mãe dela que minha sogra. Mas ele jogou lá a bomba e deixou que ele apagasse o fogo. Exatamente. Aí eu fui e tive que explicar pra ela o que ela explicou pra vocês aqui, como funcionava. Aí ela concordou e disse que realmente só iria deixar depois de 16 anos. Aí eu falei, beleza, eu vou esperar já, né? Vamos embora. E ela falou que gostava de mim, que apoiava, que achava que era um menino bom, isso, aquilo outro. A nossa convivência na igreja foi um período muito rápido também. Geralmente os líderes, né, as pessoas que estão ali junto com a gente sabem da relação. As minhas nunca souberam, porque era uma coisa muito imatura, eu não via necessidade de expor ainda. No caso dele, o líder dele sabia, mas porque eles realmente tinham uma coisa mais de amizade, né? Tinha uma ligação mais forte, diferente de mim. E foi super aprovado. O nosso relacionamento, depois disso, depois dessa fase da igreja, continua a mesma coisa. Mesmo não sendo intencional, os nossos princípios de relacionamento antes da igreja era o mesmo do que dentro da igreja. Então não mudou nada. E a gente seguiu também com a corte, tá? A nossa corte não foi relacionada com a igreja. Até porque a gente fechou esse acordo entre nós antes mesmo de começar a entrar na igreja. Na minha visão, né, era mais relacionada à fase da vida, que eu entendia que não era o momento correto pra gente estar fazendo aquilo, e em respeito aos meus pais. O propósito principal era esse, não tem nada a ver com a igreja. Minha mãe, ela sempre foi muito presente na minha vida. Aí ela ficou sabendo logo no comecinho. Porque quando ela via me perguntar o que era, né? E eu não ia mentir pra minha mãe, dizer não sei o que, então eu falei pra ela o que acontecia, né? E desde o início, por ela, também foi super aprovado. Exatamente. Já pra minha família, desde o início, desde o momento que ele foi me buscar na escola, eu não queria contar, porque eu tinha medo de como é que eles iriam reagir. E normalmente as pessoas, pelo menos na parte da minha família, eles não iriam acreditar que não ia rolar nada, que ia ser só amizade, eu já sabia disso, então eu omiti. Porém, para minha surpresa, quando a minha mãe percebeu que ele ia me buscar na escola, que ele gostava de mim, ela sempre reagiu com muita tranquilidade, né? Ela não causou alvoroço até esse momento. O namoro na adolescência não é uma coisa fácil. Claro que pode facilitar dependendo dos seus pais, mas pra gente, dos 13 a 16, foram geralmente os anos, né, mais difíceis. Daí com 16 começou a aliviar, mas com 18 foi que realmente apaziguou de fato. Isso é muito característico da minha criação, pelo fato da minha mãe ter sido mãe jovem e pelos traumas que ela não tratou, e eu também não vou me aprofundar nisso, porque eu já vou estar incluindo
uma terceira pessoa na conversa e hoje tá tudo bem, tá tudo resolvido. A gente passou por essa fase, hoje estamos muito bem e eu entendo, por mais que eu acho que algumas situações, ocorrências foram muito exageradas e que poderiam ter sido resolvidas facilmente com diálogo, eu entendo que era outra criação, era outro momento, ela também estava aprendendo, eu sou a primeira e única filha, então ela também estava aprendendo a lidar com os fatos que estavam acontecendo e poderia ter sido pior. Eu acho que em muitos momentos também ela foi incrível, foi além do que outros pais foram. A partir do momento que a gente começou a namorar na adolescência, a gente sabia que não iria ser uma coisa fácil e a gente topou passar por isso desde o início. Então, falando no quesito da gente, nunca foi uma coisa assim que abalou, sabe? Pelo contrário, a gente tinha tanto problema externo que entre a gente tinha que manter uma base firme, uma base forte. Então, por mais que esses 3 anos foram anos muito difíceis, falando no externo, no interior foram anos muito tranquilos. Exatamente. Dentro da relação que amadureceu a gente. Exatamente, isso que eu ia falar. E mesmo sendo complicado, uma parte complicada do relacionamento, eu não trocaria por nada, porque eu sei que isso ajudou muito a fortificar ainda mais nessa relação. Exatamente. Falando sobre colegas de classe, né? Como é que era namorar na escola? Na minha perspectiva, a gente nunca expôs que estava namorando, porque a gente não estava de fato ainda, né? Antes dos 15 anos. Mas como a gente vivia muito grudado, para as pessoas a gente já namorava dali. E a gente nunca apresentou a corte diretamente para eles, mas eles sabiam que a gente não tinha nenhum contato físico, que a gente nunca fez na frente deles. E quando eles questionavam, a gente dizia que realmente nunca tinha acontecido. E isso foi um grande alvoroço entre eles. Porque não é uma coisa normal, né? Convenhamos. Na cabeça deles, eles achavam que a gente escondia, Que fazia. fazia escondido por causa dos nossos pais. Aí mentia pra todo mundo, entendeu? Só que não, a gente não fazia. Nunca fiz. Os que acreditavam que realmente nunca tinha acontecido também achavam um absurdo, porque achavam que tinha que ter um teste, né? Um test drive, que quando acontecesse iria ser muito ruim. Mas a gente sempre confiou muito no processo, né? Exatamente. A gente achou que quando chegasse a hora certa iria ser ótimo, porque a gente tinha uma base pra isso. Como é que foi o tempo de corte pra tu? Aí o pessoal pensa, mas ele só tinha 14 anos. Mas os rapazes de 14 anos fazem muita coisa, mais do que vocês imaginam. Exatamente. Pra mim foi tranquilo, foi só, tipo, normal. Foi um tempo que fez a gente construir uma raiz muito forte na amizade, que muitos casais não conseguem construir isso porque já pende pro outro lado. A gente tem total liberdade pra conversar um com o outro sobre qualquer coisa, independente do que seja. Tanto que ela sabe a minha vida de cabo a rabo e eu sei a vida dela de cabo a rabo. Porque além de namorados, de noivos agora, né? Nós somos melhores amigos, entendeu? A corte fez a gente se apaixonar antes do beijo. E tem muito poder nisso. A gente é muito novo ainda, a gente era muito novo. Mas a gente sempre soube que o físico, a atração, o externo, um dia acaba. E o que fica realmente é a amizade e a lealdade. Foi uma decisão muito boa, muito certeira. Se pudesse voltar atrás, eu faria tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Na minha realidade, estando no meu lugar, não teve pontos contra. Pra minha família, o namoro à corte nunca aconteceu na cabeça deles. Eles não acreditam que foi assim, né? Inclusive, tiveram várias picuinhas que chegaram antes de realmente acontecer o fato. Eu não vou mentir aqui, dizer que eu não liguei porque eu liguei. Dói, porque o meu propósito era principalmente pelo respeito que eu tinha pelos meus pais. E era muito triste ver que eles não acreditavam que realmente era assim. Não, meu pai e minha mãe, pra eles é indiferente. Se for, nunca teve comentário sobre isso em relação a meus pais. Meus pais são muito de boa. Muito tranquilos. Passados esses 2 anos, sim, foram 2 anos de corte, tá? Na verdade, foram 3 anos, dos 3 aos 16. 3 anos de corte no total. Mas finalmente chegou, né, o dia de bater o martelo e decidir que a corte estava ao fim. Como eu disse anteriormente, né, a corte foi decidida com princípios fora da religião, da igreja. E foi por isso que a gente não seguiu até o casamento, porque não fazia sentido para o que a gente acreditava. Então a gente decidiu o fim da corte, basicamente, na idade que meus pais me liberaram para namorar, que foi com 15 anos. Porém, não encerrou com 15, encerrou com 16, tá? Foi tranquilo, não vou dizer que foi, nossa, foi um alívio. Não foi porque eu não senti o peso da corte, né? Como eu falei, claro que foi um bônus, fiquei feliz de ter acabado. Né? E foi uma coisa muito natural. Não foi uma coisa assim que a gente disse, ó, a partir de hoje, a gente vai beijar, vai fazer não sei o quê. Não. Foi uma coisa que a gente decidiu de, tipo, agora eu acho que dá pra gente ir aliviando. Foi 2 anos, desde o beijo até
o fato dos fatos. E houve muito cuidado e muita responsabilidade nesse processo também, porque nesse processo eu estudei sobre prevenção, doenças, sobre várias coisas. Foi isso que me deu uma base para iniciar a relação sexual de fato de uma forma segura e saudável. E antes a gente tinha feito exame, tu já tava tomando pílula? Sim, eu fiz exames, eu já comecei a tomar remédio para evitar a gravidez bem antes de a gente começar de fato. Tudo para garantir segurança mesmo, não é porque a gente é jovem, adolescente, que a gente não tem consciência, nem tem responsabilidade, né? Daí, finalmente estávamos namorando, né, no fim da corte, e chegou o momento dele pedir ao meu pai e a mãe em namoro. Eu só tava com um pouco de medo de o pai, como o pai dela não tinha uma visão muito boa sobre mim, eu tava com um pouco de medo de ele simplesmente dizer que não ia acontecer e fé. Imagina, depois desse tempo todo já, 3, 4 anos de coisa, ele dizer que não ia ter mais. Mas foi bem tranquilo, meu pai tava presente, foi eu, meu pai, o pai dela e ela. Meu pai conversou com o pai dela, os dois terminaram se gostando muito. Ficaram lá conversando, altos papos. Foi um pedido meio engraçado, não foi, vida? Foi. Aí o pai dela deixou e a gente tá certo. O que vocês pensam sobre a visão de que namoro na adolescência sempre dá errado? Eu acho que namoro na adolescência só dá errado porque é muito difícil ver um namoro na adolescência que começou certo. Se pega ali na hora tal, gosta, aí diz que tá namorando, né? Passa 3 meses, acaba a atração física, acaba o relacionamento. A nossa relação deu certo, não foi por sorte, não foi por destino. Pode ser que tenha isso, pode ser sim também, mas a gente poderia ter estragado de diversas formas. Nossa relação teve muita base, teve muito princípio, teve muitas escolhas, teve muito direcionamento, não de outras pessoas, mas da gente de fato. A gente pesquisar, a gente ir atrás, ver o que era melhor, mais inteligente e não seguir a manada, não fazer o que todo mundo faz. A gente começou a namorar cedo, mas a gente tinha muita consciência de que tinha fases pra tudo. Não é chegar, namorar e com 15 anos ir embora junto e ter filho, não é assim que funciona. A gente sabia que isso tinha muita chance de dar errado. Então foi tudo muito pensado calculadamente de acordo com a nossa fase de vida realmente. Não só com a idade, mas com a maturidade, com a fase, priorizando sempre os estudos, a carreira e não elevando o que a gente queria fisicamente, botando lá no topo pra frente. Exatamente. E quando eu falo prazer, não é prazer só físico, mas é prazer de estar sempre tudo... Conforto. Não é sempre confortável, não é sempre fácil. A gente preferiu passar pela parte difícil para futuramente estar confortável, não fazer o contrário. Você assumir um relacionamento é você entender que, tipo assim, tem outra pessoa com você que não é mais você sozinho, não é só mais sua opinião que importa. É você saber que o que você fizer vai afetar outra pessoa, entendeu? Independente do que seja. E eu acho que muita gente começa um relacionamento sem ter isso em mente. A pessoa vai pensando nos prazeres, quer ter alguém ali com você, no momento de carência. É sempre pensar no próximo, é você saber que dali não é mais só você, é você e outra pessoa. O namoro é a construção do futuro, é um projeto que a gente tá chegando ao fim agora, né, com o noivado. O namoro é um treino pro casamento, você vai ver a pessoa como ela verdadeiramente é pra você decidir ali se quer ou não. Sim. Dali pra frente construir uma família, construir uma vida com aquela pessoa, entendeu? Casamento, pra mim, do meu ponto de vista, é o ponto que eu chego e consolido, que essa pessoa vai ser a pessoa que vai ficar comigo daqui pra frente. Tem que ter a certeza de pessoa de tudo no namoro. Entendeu? Casamento não é pra se conhecer, tá? Isso, casamento não é pra se conhecer, perfeito. O que pensávamos sobre gravidez na adolescência? Eu já trago uma carga diferente da dele, né? Os meus pais foram pais na adolescência. Minha mãe me teve entre 15 e 16 anos. Eu sempre fui muito responsável e me precavi, né? Tanto com a corte, tanto com o processo que eu fiz antes de iniciar, né? Antes de começar a ter relação sexual. E não era uma coisa que me amedrontava, sabe? As pessoas passavam essa visão pra mim, de fim do mundo. Mas pra mim era só questão de você ter conhecimento e saber usar e fazer da forma correta. Já a minha experiência é um pouco diferente. Minha mãe veio me ter com 31 anos já. Sim. Já casado, tudo Já certinho. casado, já tudo certo. Então, na minha cabeça, da minha cabeça era assim Era antes. correto. O que aprendemos com essa relação? O amor pra mim, antes de ter o relacionamento, era muito... Eu sempre pensei que só tinha 2 caminhos. Ou eu tenho um relacionamento meio que arranjado, de eu chegar ali nos 30, me juntar com uma pessoa, de forma bem robótica mesmo, sabe? Ter um filho só pra ter uma família e pronto. Ou que era fadado ao fracasso. Porque a minha família tem um histórico de relacionamento muito péssimo, muito histórico de abandono paterno, então eu nunca tive muita esperança no amor, pra falar bem a verdade. O meu relacionamento, ele me mostrou que o amor, ele não é um sentimento primeiramente, mas que ele é uma ação
e que a gente tem que colocar em prática todos os dias. Eu aprendi que o amor ele é paciente, porque eu tive muita paciência. A paciência vindo dele, paciência vindo de mim também. Então, o amor, ele é muito paciente, o amor ele é tranquilo, ele te traz segurança. O que é instável, dificilmente vai ser amor. Tipo, pra você agir em bem do outro, você tem que amar a pessoa, entendeu? Exatamente. O que tu acha que o relacionamento na adolescência te trouxe, que em outro momento não seria a mesma coisa? Eu acho que me ajudou muito a amadurecer. Eu não queria estar com a pessoa, ser meio que o atraso da pessoa, entendeu? Eu via que ela crescia, ela queria ser isso, ela queria ser aquilo. Quando ela tava querendo alguma coisa, ela corria atrás. Era uma pessoa que realmente buscava sempre o seu melhor. Aí eu pensei, pô, eu não posso ser o atraso dessa pessoa, pô. Eu tô vendo, tô me relacionando com uma pessoa que tá querendo fazer de tudo pra ser alguém na vida e eu vou ficar aqui, largado as traças, só existindo, não faz sentido. Aí foi daí que eu comecei a me buscar como um ser humano melhor, tanto no quesito profissional quanto no quesito de caráter também. Eu sempre tentei, tipo assim, eu tentei muito, me ajudou muito a amadurecer, porque eu tentei muito acompanhar ela, pra não ficar sendo o âncora, isso, pra não ser um fardo na vida dela. Ela merecia algo melhor, mas eu não aguentava ver ela com ninguém, então eu me tornei o melhor pra ela, pra fazer valer a pena eu estar ali com ela, pra ela olhar pra mim e dizer, pô, esse é o cara que eu quero casar, esse vai ser o mundo da minha vida. Terminamos. É isso. Terminando esse vídeo por aqui. Eu vou deixar aqui nos cards o link do pedido de casamento, na descrição também. Se vocês tiverem alguma perguntinha pra gente, pode deixar aqui nos comentários. Ou seguir também a gente no Instagram, que vai estar aí na telinha pra vocês. Dá um like no vídeo, compartilha. Vamos fazer igual aquele pessoal do podcast. Quem assistiu até o final, comenta. Açúcar. Beijo. Até o próximo vídeo.